Porque a imigração entende que se você entrou errado, para você conseguir o seu green card, você tem que entrar certo. Então, você tem que sair e reentrar pelo aeroporto, ser admitido para eles te darem, então, o green card nesse tipo de situação. Então vamos agora para a parte do green card. Teve todo esse processo, como é que funciona para fazer o processo do green card realmente? Ok, então essa pessoa, ela encaixou na vaga, ela tem tudo que o Labor Certification, né, do Departamento de Trabalho pediu, aí a empresa escolhe aquela pessoa, aí a gente parte para a USCIS, para a imigração, para fazer a aplicação do Green Card. Então, primeiro precisa ter toda essa primeira parte, que não tem nada a ver com a imigração, para depois a gente poder entrar na imigração com a petição do I-140, que é a empresa reforçando que tem aquela vaga para aquela pessoa naqueles termos que ficou combinado com o Departamento de Trabalho, e aí a aplicação do Green Card. Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Viver na América. Mais uma vez trazendo aquele conteúdo de valor, aquele conteúdo de autoajuda para você que sonha em vir para os Estados Unidos e saber como é que é a vida de um imigrante. Estou aqui com a doutora Viviane, tudo bem? Tudo bom, Geraldo? Estou aqui no estado de Massachusetts, né, um lugar que eu gosto de vir, venho aqui de 3 em 3 meses, visitar o escritório da Gardini Law aqui na cidade de Waltham. Agora está abrindo outras unidades em Everett, Já em Framingham Isso. e aqui em Waltham, só crescendo essa equipe. Temos o nosso escritório de São Paulo também, São né, Paulo, Geraldo? né? É isso aí, cara. Escritório de apoio lá de São Paulo. Por isso que eu confio nessa equipe, no Dr. Gardini, na doutora Viviane, porque realmente eles têm resultados positivos, comprovados. Então, para você que está buscando aí um advogado de imigração para aplicar para algum tipo de visto de EB3, EB2, EB2NW, algum tipo de investimento, está aqui, entrou pela fronteira, está com problema, sofreu um acidente, precisa de receber uma indenização, aqui embaixo do vídeo vai ficar todos os contatos da Gardini Law. Você pode entrar e falar com a equipe que eles vão te direcionar da melhor forma possível. Então, nesse vídeo nós vamos contar um pouco da história e o que acontece se tem a possibilidade de quem entrou pela fronteira do México, do Canadá, se tem a possibilidade de se legalizar aqui, de ganhar o green card, porque muita gente, às vezes, pela mídia, ser bem forte, né? Entrou pela fronteira, só vai ser preso e deportado. Não tem jeito. Não sabe do processo legal. Então, por isso que eu gosto de vir na fonte para falar diretamente com os advogados que eles vão mostrar o caminho. Doutora, tem ou não possibilidade? Tem sim, Geraldo, tem possibilidade e são algumas, não é nenhuma nem duas, são algumas. Então a gente vai falar com o pessoal aí quais são essas possibilidades. Então, gente, gostou desse assunto? Fica até o final que esse vídeo vai ser útil demais para você. E se inscreva, que é de graça, tem um botãozinho aí embaixo, ó, inscrever-se. Dá essa moral para nós que eu tô todo dia aqui entregando conteúdo de valor. Se você deixar um like aí, like, que é importante para o YouTube entender que esse vídeo é relevante, ele vai enviar para mais pessoas. Qual seria a primeira possibilidade, né, que uma pessoa que entra pelo México ilegal, de se legalizar? Bom, a primeira possibilidade seria através do asilo. Né? Então, muitas pessoas acham que o asilo é asilo político, é só coisas relacionadas à política. Não é. O asilo pode ser ameaças que você sofreu no seu país de origem, pode ser, de repente, violência doméstica, por exemplo. Então, o asilo tem um leque enorme de possibilidades que às vezes as pessoas desconhecem e por isso não procuram alguém achando, eu não tenho um caso de asilo. Mas às vezes você tem. Então é importante você pensar nessa possibilidade como uma coisa que vai lá na frente também te levar, possivelmente, ao green card. Então, o asilo seria aí a nossa primeira possibilidade. Sim, e as pessoas vêm aqui no escritório muito pleitear pelo asilo. Tanto de raça, se você foi ameaçado no Brasil de morte, se a sua família está sendo ameaçada politicamente, ou você sofreu violência doméstica no Brasil e seu cônjuge está te ameaçando e tudo mais. Homossexualidade também, religião, enfim. Raça, né? Você está sendo perseguido talvez por você ser negro, por você ser outra raça aí. Tudo isso cabe no processo como um argumento para você realmente falar que você não pode voltar para o seu país, porque lá você está sofrendo risco de morrer, né? Então, tem essa possibilidade aí. Doutora, aquela lei dos 10 anos,
que seria essa lei? A lei dos 10 anos eu sempre gosto de explicar, porque as pessoas acham que a lei dos 10 anos é uma coisa que você pode aplicar. Ah, eu tô aqui há 10 anos, eu posso aplicar. Não é. A lei dos 10 anos é uma defesa de deportação. E por isso é que ela é muito utilizada para quem entrou pela fronteira. Porque geralmente, quando a pessoa entrou pela fronteira, ela é pega e ela é colocada em processo de deportação. Então, a lei dos 10 anos, se você estiver aqui há mais de 10 anos, tiver completado os 10 anos antes de ter sido pego, por exemplo, e ter recebido uma notice to appear, que é uma intimação para ir à corte de imigração, enfim, porque às vezes você é pego, é colocado em deportação, mas não tem a notice to appear válida, alguma coisa assim, enfim, a gente precisa estudar o caso certinho para ver se você conseguiu completar os 10 anos. Aí você tem essa possibilidade, se você tiver, por exemplo, um filho com problema de saúde, alguma coisa, utilizar a lei dos 10 anos como defesa de deportação e no final ela também te dá um green card. Legal. Mas isso só para quem entrou pela fronteira? Não, dá para ser também para quem entrou Ficou pelo fora de aeroporto, status. ficou fora do status, aí ela tem que se entregar para a imigração, porque ela tem que cair no processo de deportação para utilizar a lei dos 10 anos como defesa. Entendi. E não tem data específica, tipo, só quem entrou a partir de tal data? Não tem. Você só não pode ter tido esse NTA, essa intimação da corte, porque isso para a contagem do tempo dos 10 anos. Então, essa é uma coisa importante. Legal, coisa que eu não sabia, que também vocês não sabiam, que tem essa possibilidade. Mas para isso, ela tem que se sujeitar à imigração. A deportação. À deportação. Isso. Aí, com essa lei, ela fica meio que proibida de ser deportada. Ela dá entrada na aplicação, né? E durante o tempo que a aplicação está pendente, eles não deportam. Porque legal. aí você tem direito ao resultado final. Então, a lei dos 10 anos, para quem não sabia, tá aí. Uma outra possibilidade da pessoa se legalizar entrando pelo México também é através do casamento, né, doutor? Isso mesmo, Geraldo. Então, a pessoa entrou pelo México, conheceu aqui um cidadão americano, ou às vezes um residente legal que tem green card, dá para a gente fazer, então, o processo através do casamento. E aí tem um pedido de perdão, enfim, tem uma série de detalhes que a gente não vai explicar agora, mas é possível também, no final, você pegar o green card. Provavelmente não dá para fazer aqui dentro, né? Quando a pessoa entrou pela fronteira e ela casa com o cidadão, ela tem que fazer o perdão, ela tem que fazer a entrevista no Brasil, tá? Existem algumas exceções, mas assim, quase que 100% das situações a pessoa tem que ir para o Brasil. Por quê? Porque a imigração entende que se você entrou errado, para você conseguir o seu green card, você tem que entrar certo. Então, você tem que sair e reentrar pelo aeroporto, ser admitido para eles te darem, então, o green card nesse tipo de situação. Tem pessoas que fica como se diz, entre a cruz e a espada, né? Tipo, será que eu deixo essa vida aqui e vou pro Brasil? Será que eu vou conseguir entrar de novo? Fica com medo de sair, né? Mas quando sai, quando tá com o escritório responsável, com advogados te aconselhando certinho, a pessoa já sai sabendo se ela vai ter algum risco de voltar ou não. Porque isso é outra coisa importante, Geraldo. O perdão que a gente faz aqui dentro, ele não perdoa tudo. Ele perdoa só a presença ilegal. Então, vamos supor que a pessoa tenha, antes de ter entrado pela fronteira, tenha tentado pegar um visto e tenha mentido. Então, ela tem essa mentira no passado dela. O perdão que a gente faz aqui dentro não perdoa essa mentira. Então, quando ela sai para fazer a entrevista no Brasil, ela realmente não consegue voltar. Ela tem que fazer um outro perdão lá. E não dá para fazer antes dela ir. Ela tem que sair, ser analisada pelo officer do consulado para ter que fazer esse outro perdão. Então, não é uma coisa que dá para a gente fazer aqui dentro de forma alguma. A pessoa tem que sair e aí tem que passar um tempinho extra lá no Brasil, talvez 2, 3 anos. Mas isso é tudo coisas que o advogado vai ver, vai analisar, vai informar. E se o cliente for, ele vai consciente, né? Com de certeza. Que tem que ficar lá mais tempo. Você vai ter todo um amparo e uma orientação do advogado. Faz isso, faz aquilo, não faz isso. Então, por isso que tem que contratar um profissional para você ser assistido durante todo o processo. Eu não sabia que os pais podem ganhar ou dar o green card para os filhos? As duas coisas, mas para os pais darem para o filho, os pais vão ter que ser os parentes qualificadores aí do perdão, porque essa criança que entrou pela fronteira, esse filho, né, ele vai precisar de um perdão e os pais vão poder dar esse perdão. Agora, o contrário, o filho não pode dar perdão para o pai. Então, no caso de pais que entraram pela fronteira, o filho só vai conseguir passar o green card se, por exemplo, esse filho for para o serviço militar, aeronáutica, marinha, e aí a gente consegue pegar um parole in place militar, que chama, que é como se a pessoa tivesse entrado pelo aeroporto, aí dá para fazer aqui. Ou então, por exemplo, se esse pai e essa mãe tiverem uma aplicação de trabalho anterior, lá da lei do Clinton, que também é uma exceção à regra da pessoa ter exceção à regra do filho não poder passar green card para os pais
que entraram pela fronteira. Ah, entendi, bacana. Então tem essa possibilidade também aí. E tem aquela possibilidade do visto de trabalho. A pessoa que entrou ilegal pelo México, ela tem a possibilidade como de conseguir um visto de trabalho? Essa possibilidade é só para aqueles que tiverem os pais também para fazer o perdão. Então é quase igual ao que entrou pela fronteira, só que através do visto de trabalho, o Green Card sai muito mais rápido. Então, às vezes, a gente utiliza essa estratégia, apesar do pai poder passar para o filho, se o filho tem, por exemplo, 25 anos, o processo vai demorar aí talvez uns 10 anos, com perdão, com não sei o quê, né? E com o visto de trabalho, a gente consegue cortar esse tempo aí no meio. Então, é uma estratégia, uma triangulação que a gente chama, a gente faz o perdão através dos pais, mas precisa daí de ter alguém para fazer o perdão, não é qualquer pessoa, infelizmente, que entrou pela fronteira que vai qualificar. Uhum. Então vamos agora para a parte do Green Card. Teve todo esse processo, como é que funciona para fazer o processo do Green Card realmente? Ok, então essa pessoa ela encaixou na vaga, ela tem tudo que o Labor Certification, né, do Departamento de Trabalho pediu, aí a empresa escolhe aquela pessoa, aí a gente parte para a USCIS, para a imigração, para fazer a aplicação do Green Card. Então primeiro precisa ter toda essa primeira parte, que não tem nada a ver com a imigração, para depois a gente poder entrar na imigração com a petição do I-140, que é a empresa reforçando que tem aquela vaga para aquela pessoa naqueles termos que ficou combinado com o Departamento de Trabalho, e aí a aplicação do Green Card. E é aí nessa fase que vem a aplicação para a autorização de trabalho. Então, por isso que eu falei que a autorização de trabalho, às vezes, ela não chega tão rápido, mas ela chega na parte da imigração. Muitas pessoas, Geraldo, têm uma dúvida. Ai, mas olha, eu cheguei, eu já até tenho uma pessoa que, de repente, queria me contratar, mas eu acabei de chegar, como é que eu faço para a imigração não achar que eu cheguei já com essa intenção? A primeira parte, como eu falei, é com o Departamento de Trabalho, não tem nada a ver com a imigração. Então, você pode, a empresa pode iniciar essa primeira parte do processo, oferecendo a vaga, fazendo a oferta, os anúncios, etc., sem qualquer problema para essa pessoa que tem interesse nessa vaga de aparecer para a imigração, porque é só com o Departamento de Trabalho essa primeira parte. Então, essa é uma coisa interessante que as pessoas, às vezes, ficam com medo de começar a mexer, mas não tem problema, porque não aparece nada para imigração na uma primeira dúvida parte. Que muitas pessoas me mandavam. Geraldo, mas como é que eu vou começar a mexer com o visto de trabalho, sendo que eu estou com outro tipo de visto? Como é que não vai dar problema? Então tem essa questão aí, porque a imigração não vai ser acionada. Correto, né? porque é a empresa que está oferecendo a vaga no começo, não é a pessoa que está aplicando ainda. Então qual que é o tempo, mais ou menos, desse processo primeiro antes da empresa até a aplicação para o Green Card e até chegar ao Green Card? Essa primeira parte com o Departamento de Trabalho, antigamente ela demorava em torno de 6 meses, agora está um pouquinho mais, está aí para 8 até 12 às vezes. E se tem auditoria, acrescenta aí mais uns 6 meses. Então eu diria que de 8 meses a 1 ano e meio, mais ou menos, a primeira parte. E aí a segunda parte também varia de 1 ano a 1 ano e meio. Então a gente chega aí nos 2 anos e meio, 3 anos mais ou menos, para estar com o Green Card na mão. Mas aí, quando que o cara começa a trabalhar? No Só começo? na segunda parte. Não, no Departamento de Trabalho não pode trabalhar legalmente, não tem autorização de trabalho. Então, ele só vai aplicar para autorização de trabalho na segunda parte, depois que fez o Labor Certification, depois que foi aprovada a vaga pelo Departamento de Trabalho, depois que fez os anúncios e tal. Só lá na frente, quando for aplicar para a primeira parte, que é a empresa oferecendo realmente a vaga através da imigração e a aplicação do Green Card. Aí é que entra a autorização de trabalho. Que aí a imigração vai dar a autorização de trabalho, mas o Green Card ainda vai demorar a chegar. Ainda vai demorar, isso. Então eu diria assim, 1 ano e meio, 2 anos para a pessoa ter, de repente, a autorização de trabalho em mãos. Então é um pouquinho demorado, por isso que precisa de planejamento, né? E de um profissional que te assiste durante todo o processo, né? Isso, exatamente, Geraldo. Mas no final é o Green Card, né? Então a gente dá entrada ali na aplicação, a empresa oferecendo a vaga perante a imigração, a autorização de trabalho vem, dali a pouco vem o Green Card. Então, gente, vale muito mais ou menos a média, assim, será que existe uma porcentagem de aprovação nesse processo? Olha, Geraldo, o número de aprovações, o índice de aprovações é alto. O que faz um caso, então vamos abrir aqui um outro subtema aqui no próximo vídeo, mas vamos falar rapidinho. O que faz, de repente, um processo de trabalho ser negado?
pessoa trabalhar sem poder, então você chega com visto de turismo, você está com visto de estudante, você não pode trabalhar legalmente. Então as pessoas às vezes começam a trabalhar em restaurantes, em locais que fazem o depósito na conta direto, não sei o que, coisas que a imigração eventualmente pode ter acesso, então esse tipo de coisa pode prejudicar lá na frente e fazer o green card ser negado. Mas se não tiver nenhum problema nesse sentido, a vaga está aberta, o cara aplicou, ele cumpriu todos os requisitos, está tudo certo, o green card vai ser dado. É quase certo, né? Então aproveita aí a oportunidade e comece a agir. Tem muita gente que todos os dias arrisca a sua vida, vem pela fronteira. É uma coisa que a gente não recomenda, colocar sua família em risco. Eu sempre falo, em vez de você pagar a Coyote, cara, que cobra aí 80, 100 mil reais para fazer essa travessia, com esse dinheiro você aplica para um visto de trabalho, você aplica para um visto de estudante, você vem conhecer a cultura, aprender inglês, ficar legal. Então é um investimento que vale a pena você refletir e pensar. Mas se de todo caso você escolheu vir e já está aqui, realmente tem essas possibilidades aí para você conseguir se legalizar, que é através de asilo, a lei dos 10 anos, casamento, pais e filhos e talvez através de um visto de trabalho aí. Tá com dúvida, não sabe como é que faz, não sabe qual que é o próximo passo? Vem aqui no escritório do Dr. Ludo Gardini, em Waltham, vai lá em Framingham ou vai em Everett, conversa com a equipe dele. Aqui, vocês estão fazendo aquele atendimento grátis ainda? Sim, a gente faz a triagem gratuita todos os dias e aos sábados a gente faz centenas de consultas. Tudo, a sábado é só aqui no escritório? A gente fez recentemente em Framingham, mas via de regra estamos aqui em Waltham aos sábados. Então, você que mora aqui, não perca essa oportunidade de vir aqui fazer a triagem e fazer uma consulta grátis. Talvez você já aclara a sua mente, você já fica sabendo o rumo que você tem que ir, talvez com uma consulta, com uma conversa com um advogado aqui. Né? Mas de qualquer forma, se você ficar aqui com o seu processo, com o seu caso na equipe da Gardini Law, realmente você vai estar em boas mãos. Eu creio que é isso, teve muita informação boa, né? Teve muito conteúdo de valor. Se você gostou, deixa um like, que é muito importante para o desenvolvimento desse canal e para que eu possa ficar mais motivado para trazer esses vídeos para vocês. De 3 em 3 meses eu saio lá da Flórida, deixo a minha família e venho aqui gravar com o Dr. Gardini, com a doutora Viviane. E, cara, só agradecer, só alegria por você estar aqui até esse momento. E no mais, tamo junto. Obrigado, doutora. Obrigada, Até a próxima. Tchau.